Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem construir impérios enquanto outras passam a vida inteira recomeçando do zero? Por que certas pessoas parecem ter sido tocadas por uma força invisível que as impele sempre adiante, enquanto outras ficam presas em ciclos intermináveis de tentativas e fracassos? A resposta para essa pergunta pode chocar você, porque não tem nada a ver com sorte, talento ou oportunidades. Tem a ver com algo muito mais profundo e perturbador. Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão começando algo novo pela 10ª, 20ª, talvez 100ª vez em suas vidas. Elas alimentam sonhos grandiosos, traçam planos detalhados, sentem aquela familiar onda de esperança correndo pelas veias, mas, inevitavelmente, algo acontece. O entusiasmo se esvai, os obstáculos parecem intransponíveis, e elas se veem mais uma vez na estaca zero, se perguntando o que deu errado. O mais cruel é que, no fundo, elas sabem que já viveram essa história antes. O que você não imagina é que esse padrão destrutivo não é resultado de uma falha de caráter ou falta de determinação. É o produto de uma força mental específica que opera nos bastidores da sua consciência, sabotando silenciosamente cada tentativa de progresso. Essa força é tão sutil que você nem percebe sua presença, mas tão poderosa que determina o rumo de toda a sua existência. Os grandes mestres do sucesso descobriram essa verdade há décadas, mas ela permanece oculta para a maioria das pessoas. Hoje, você vai descobrir exatamente por que continua voltando ao ponto de partida, mesmo quando parece ter todas as condições para vencer. Mais importante ainda, você vai aprender como quebrar definitivamente esse ciclo vicioso e construir o momentum que separa os vitoriosos dos eternos recomeçadores. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana que já existiu, desvendou os mecanismos invisíveis por trás desse fenômeno, e o que ele descobriu vai mudar completamente a sua perspectiva sobre fracasso e sucesso. Prepare-se para uma jornada que vai além do conhecimento superficial sobre motivação e autoajuda. Você está prestes a mergulhar nos segredos mais profundos da psicologia do sucesso, descobrindo verdades que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Ao final desta experiência, você nunca mais será a mesma pessoa, porque entenderá finalmente o que realmente separa aqueles que conquistam daqueles que apenas sonham. A pergunta que fica é: você está pronto para enfrentar essa verdade e transformar para sempre a sua relação com o sucesso? A primeira verdade que você precisa compreender é que recomeçar constantemente não é um defeito moral, mas o resultado direto de uma programação mental defeituosa que foi instalada em sua mente ao longo dos anos. Desde a infância, fomos condicionados a acreditar que o fracasso é uma parede intransponível, quando na realidade ele deveria ser visto como um degrau na escada do progresso. Essa percepção distorcida cria um padrão mental onde cada obstáculo é interpretado como um sinal de que devemos desistir e procurar um caminho diferente. O que acontece na mente da pessoa que recomeça perpetuamente é fascinante e ao mesmo tempo trágico. No momento em que surge o primeiro grande desafio, sua mente inconsciente dispara um alarme ancestral que sussurra: isso não vai dar certo, é melhor parar antes que o fracasso se torne ainda maior. Esse mecanismo de proteção, que deveria nos salvar de perigos reais, se torna nosso maior inimigo quando aplicado aos desafios do crescimento pessoal e profissional. A maioria das pessoas interpreta essa voz interior como intuição ou sabedoria, quando na verdade é apenas o medo disfarçado de prudência. Elas abandonam projetos promissores, relacionamentos com potencial e oportunidades douradas porque confundem resistência temporária com impossibilidade permanente. Esse é o primeiro erro fundamental que mantém as pessoas presas no ciclo do recomeço eterno, e até que você reconheça essa dinâmica, continuará sendo vítima dela. O mais perturbador é que esse padrão se fortalece a cada abandono. Cada vez que você desiste de algo, sua mente inconsciente registra essa experiência como evidência de que você não tem capacidade de persistir quando as coisas ficam difíceis. Essa crença se torna uma profecia autorrealizável, criando uma identidade mental de pessoa que não termina o que começa. E quanto mais forte essa identidade se torna, mais difícil fica quebrá-la.
A tragédia é que muitas pessoas estavam a poucos passos do breakthrough quando decidiram recomeçar. Elas não sabiam que estavam atravessando aquilo que Napoleão Hill chamou de o Vale da Desesperança, um território psicológico que todos os grandes realizadores precisam atravessar antes de alcançar seus objetivos. A diferença entre o vencedor e o eterno recomeçador não está na ausência de dificuldades, mas na interpretação que cada um dá a essas dificuldades. Quando você compreende que a resistência não é um sinal de que está no caminho errado, mas evidência de que está se aproximando de algo importante, toda sua relação com os desafios se transforma. O que antes era motivo para desistir se torna combustível para persistir. O que antes gerava ansiedade passa a gerar determinação. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para quebrar o ciclo do recomeço perpétuo. A mente humana possui uma tendência natural para buscar o caminho de menor resistência, e isso não é necessariamente algo negativo. O problema surge quando essa tendência se transforma em uma fuga sistemática de qualquer forma de desconforto ou challenge. Pessoas que recomeçam constantemente desenvolveram uma alergia psicológica ao esforço sustentado, preferindo a ilusão do novo começo à realidade do trabalho árduo necessário para transformar potencial em resultado. A segunda camada desse mistério revela algo ainda mais profundo sobre a natureza humana e nossa relação com o sucesso duradouro. Existe uma diferença fundamental entre movimento e progresso, e a maioria das pessoas confunde atividade frenética com avanço real. Quem vive recomeçando está sempre em movimento, sempre ocupado, sempre trabalhando em algo novo, mas raramente progredindo de forma consistente em direção a um objetivo específico. Essa confusão entre movimento e progresso cria uma ilusão perigosa de produtividade. A pessoa se sente ativa e empreendedora porque está sempre iniciando novos projetos, mas não percebe que está desperdiçando a força mais preciosa que possui, o poder do foco concentrado. Napoleão Hill descobriu que a mente humana funciona como uma lente de aumento. Quando dispersa, não consegue nem acender um papel, mas quando concentrada, pode incendiar uma floresta inteira. O que realmente acontece é que cada recomeço representa uma traição ao investimento já feito. Imagine que você está cavando um poço em busca de água. Você cava 3 metros e não encontra nada, então abandona o buraco e começa outro do lado. Mais 3 metros, nada de água, então abandona novamente. Depois de 10 tentativas, você cavou 30 metros, mas não tem nenhum poço funcional. Se tivesse concentrado todo esse esforço em um único buraco, já teria encontrado a água há muito tempo. A mente inconsciente registra cada abandono como uma microtraição à própria capacidade. Com o tempo, você desenvolve uma desconfiança profunda em sua habilidade de completar aquilo que começa, e essa desconfiança se torna um fardo psicológico que sabota todas as futuras tentativas. É como carregar uma mochila invisível que fica mais pesada a cada novo projeto abandonado. Existe também um componente emocional que raramente é discutido: o vício no começo. Iniciar algo novo libera dopamina no cérebro, criando uma sensação prazerosa de possibilidade e potencial ilimitado. Essa sensação é viciante, e muitas pessoas inconscientemente abandonam projetos quando a realidade do trabalho diário substitui a euforia do início. Elas se tornam dependentes da lua de mel de cada novo começo, nunca permanecendo suficiente para experimentar a satisfação profunda da conclusão. O mais fascinante é que essa dinâmica cria um ciclo autoperpetuante. Quanto mais você recomeça, mais viciado fica na sensação do início, e menos tolerante se torna às fases intermediárias de qualquer empreendimento. As fases intermediárias são inevitavelmente menos empolgantes do que o começo e menos gratificantes do que o final, mas são exatamente onde a magia do crescimento acontece. É como querer colher os frutos sem aceitar regar a árvore todos os dias. Quando você compreende essa dinâmica, percebe que quebrar o ciclo do recomeço não é uma questão de encontrar o projeto perfeito ou a motivação ideal. É uma questão de reeducar sua mente para encontrar prazer e significado nas fases menos glamourosas do processo. É aprender a valorizar mais a consistência do que a intensidade, mais o progresso do que a perfeição,
mais a persistência do que a paixão inicial. A terceira revelação sobre o padrão do recomeço perpétuo está intimamente ligada ao que Napoleon Hill chamou de medo definido versus medo indefinido. A maioria das pessoas que vivem recomeçando não tem medo de fracassar em algo específico. Elas têm medo de descobrir seus próprios limites. Enquanto você não leva nada até o final, pode manter a ilusão de que seria capaz de alcançar qualquer objetivo se realmente quisesse. O recomeço constante é uma forma sofisticada de autoproteção psicológica. Essa descoberta é perturbadora porque revela que, em muitos casos, a pessoa não abandona projetos porque eles são difíceis demais, mas porque tem medo de que sejam fáceis demais. Ela teme descobrir que, mesmo dando seu máximo esforço, talvez não alcance os resultados extraordinários que imagina ser capaz de obter. É mais confortável viver na terra do eu poderia se quisesse do que arriscar descobrir os contornos reais de suas capacidades. Esse medo inconsciente cria uma relação tóxica com o comprometimento. A pessoa se torna expert em encontrar defeitos em qualquer projeto assim que ele começa a exigir esforço real. Ela desenvolve uma espécie de radar para imperfeições, sempre encontrando razões lógicas e aparentemente válidas para justificar cada abandono. O mercado não está pronto, a concorrência é muito forte, não é o momento certo. Todas essas são variações do mesmo tema: evitar o confronto com a própria verdade. O que é ainda mais sutil é que essa pessoa se torna viciada na própria narrativa de potencial não realizado. Ela cultiva uma identidade de gênio incompreendido ou visionário à frente do seu tempo, usando essa narrativa para justificar a ausência de resultados concretos. É uma forma elegante de manter a autoestima intacta enquanto evita o risco de uma avaliação real de suas capacidades e dedicação. A ironia cruel é que, ao evitar o fracasso de um projeto específico, a pessoa garante o fracasso de sua vida como um todo. Ela sacrifica a possibilidade de conquistas reais em troca da preservação de uma ilusão. É como um ator que nunca sobe ao palco para evitar o risco de uma performance ruim, perdendo para sempre a chance de descobrir se poderia ser brilhante. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores têm uma característica em comum: eles preferem uma verdade dolorosa a uma ilusão confortável. Eles estão dispostos a descobrir exatamente onde estão suas forças e limitações, porque sabem que apenas com essa informação real podem traçar estratégias efetivas de crescimento. O recomeçador perpétuo faz exatamente o oposto. Ele protege suas ilusões sacrificando suas possibilidades. A transformação começa quando você desenvolve coragem suficiente para se comprometer verdadeiramente com algo, sabendo que o resultado pode não corresponder às suas expectativas mais grandiosas. É uma forma de maturidade emocional que permite trocar fantasias douradas por progresso real. Quando você aceita conhecer seus limites atuais, ganha a possibilidade de expandi-los sistematicamente. A quarta dimensão do problema revela como nossa cultura moderna amplifica dramaticamente a tendência ao recomeço perpétuo. Vivemos em uma era de opções infinitas e atenção fragmentada, onde a próxima oportunidade está sempre a um clique de distância. Essa abundância de possibilidades, que deveria ser uma bênção, se transforma em uma maldição para quem não desenvolveu a habilidade de escolher e persistir. A síndrome do grama do vizinho é mais verde nunca foi tão intensa quanto hoje. As redes sociais nos bombardeiam constantemente com histórias de sucessos meteóricos, criando a ilusão de que existe sempre um caminho mais fácil e rápido para o que desejamos alcançar. Cada novo guru ou método revolucionário promete ser a solução definitiva, alimentando a fantasia de que o problema não está na nossa falta de persistência, mas na escolha do projeto ou estratégia errada. Essa cultura da gratificação instantânea criou uma geração inteira de pessoas que esperam resultados de longo prazo com esforços de curto prazo. Elas querem a recompensa dos 10 anos de dedicação, mas apenas com a paciência de 10 semanas. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa distorcida, a conclusão automática é que estão no caminho errado, quando na verdade estão apenas no cronograma errado. O bombardeio constante de novas oportunidades cria uma ansiedade profunda de estar perdendo algo melhor. Essa ansiedade, conhecida como FOMO,
Fear of Missing Out, se torna um veneno psicológico que impede qualquer forma de comprometimento profundo. A pessoa está sempre com o pé na porta, pronta para saltar para a próxima coisa que parecer mais promissora ou excitante. Existe também o fenômeno da paralisia da escolha, onde ter muitas opções se torna mais prejudicial do que benéfico. Quando você tem apenas uma ou duas alternativas, consegue se comprometer com uma delas e trabalhar para fazê-la funcionar. Mas quando as opções são infinitas, você fica constantemente questionando se fez a escolha certa, minando sua própria capacidade de investir energia total no caminho escolhido. Napoleão Hill viveu em uma época onde as opções eram mais limitadas, mas as oportunidades eram mais profundas. As pessoas eram forçadas a encontrar maneiras criativas de fazer suas escolhas funcionarem, desenvolvendo naturalmente a mentalidade de persistência que hoje precisa ser conscientemente cultivada. Eles não tinham a opção de abandonar tudo e recomeçar com facilidade, então aprenderam a arte de transformar obstáculos em oportunidades. A solução não é voltar a uma época de opções limitadas, mas desenvolver a sabedoria de criar autolimitações produtivas. É aprender a escolher conscientemente um foco e depois se comportar como se não houvesse outras opções, pelo menos por um período determinado. É construir artificialmente a mesma pressão que as gerações anteriores tinham naturalmente, usando essa pressão como combustível para criatividade e persistência. A quinta camada da compreensão nos leva ao coração do que realmente significa parar de recomeçar. Não se trata apenas de persistir em um projeto específico, mas de desenvolver uma nova identidade mental, a identidade de alguém que termina o que começa. Essa transformação de identidade é mais profunda e duradoura do que qualquer técnica de motivação ou estratégia de produtividade. A identidade funciona como um sistema operacional mental que determina quais comportamentos são normais para você. Se sua identidade atual é só uma pessoa criativa que está sempre explorando novas possibilidades, você inconscientemente sabotará qualquer tentativa de comprometimento de longo prazo porque isso contradiz quem você acredita ser. A mudança precisa começar no nível da identidade, não no nível dos comportamentos. Napoleão Hill descobriu que todas as grandes conquistas começam com uma decisão definitiva, não apenas uma intenção ou um desejo, mas uma queima completa das pontes que permitiriam a retirada. Ele observou que os grandes realizadores têm um momento específico onde param de tentar e começam a ser. Eles deixam de ser pessoas que estão tentando construir um negócio para se tornarem empresários. Deixam de ser pessoas que estão tentando escrever um livro para se tornarem escritores. Essa mudança de identidade cria uma força psicológica poderosa chamada consistência cognitiva. Uma vez que você se vê como uma pessoa que termina o que começa, você automaticamente procura evidências que confirmem essa nova identidade. Cada pequena conclusão se torna uma prova de que você é realmente essa pessoa, criando um ciclo virtuoso que se autoperpetua. O processo de construção dessa nova identidade requer o que podemos chamar de evidência acumulada. Você não pode simplesmente declarar que agora é uma pessoa persistente e esperar que isso se torne realidade. Você precisa construir um histórico de pequenas vitórias, pequenas conclusões, pequenos comprometimentos honrados. Cada evidência fortalece a nova identidade até que ela se torne inquestionável. Existe uma diferença crucial entre motivação e identidade. A motivação é emocional e temporária. A identidade é factual e permanente. Quando você age baseado em motivação, precisa constantemente renovar sua energia emocional. Quando age baseado em identidade, está simplesmente sendo quem você é. A pessoa que desenvolveu a identidade de finalizador não precisa se motivar para terminar as coisas. Ela termina porque é isso que finalizadores fazem. A transformação mais profunda acontece quando você percebe que não está apenas mudando comportamentos, mas evoluindo como ser humano. Você está desenvolvendo músculos psicológicos que nunca teve antes. A capacidade de tolerância à frustração de longo prazo, a habilidade de encontrar motivação em progresso incremental, a força mental para resistir à sedução de alternativas tentadoras.
Essas capacidades se transferem para todas as áreas da sua vida. A sexta revelação desvenda o papel crucial do que Napoleão Hill chamou de definitividade de propósito na quebra do ciclo do recomeço. A maioria das pessoas falha não por falta de capacidade ou oportunidades, mas por falta de clareza absoluta sobre o que realmente querem alcançar. Sem um propósito definido com precisão cristalina, qualquer obstáculo se torna uma desculpa válida para mudança de direção. A definitividade de propósito não é apenas saber o que você quer, é saber exatamente por que você quer, como pretende conseguir, quando espera alcançar, e o que está disposto a sacrificar para chegar lá. É um comprometimento tão específico e emocional que torna impossível a autoenganação. Quando você tem essa clareza, não existem talvez ou vamos ver no que dá. Existe apenas o caminho e a determinação de percorrê-lo. A ausência dessa definitividade cria o que podemos chamar de flexibilidade destrutiva. A pessoa mantém todas as opções abertas, acreditando que isso é inteligente e adaptável, quando na verdade está garantindo que nunca investirá energia suficiente em nenhuma direção específica. É como tentar cavar vários poços simultaneamente em vez de focar toda a energia em encontrar água em um local específico. Um propósito definitivo funciona como um filtro mental poderoso. Ele automaticamente elimina distrações, oportunidades irrelevantes e tentações que poderiam desviar sua energia. Quando alguém te oferece uma nova oportunidade incrível, você não precisa gastar energia mental decidindo. Seu propósito definitivo já fez essa decisão por você. Ou serve ao seu propósito ou não serve. Não há meio termo. O mais fascinante é que um propósito definitivo transforma sua relação com os obstáculos. Em vez de serem sinais para desistir, eles se tornam problemas a serem resolvidos na jornada em direção ao seu objetivo. A pergunta deixa de ser devo continuar ou parar, para se tornar como posso superar isso. Essa mudança de perspectiva é revolucionária porque elimina a opção mental de desistência. Napoleão Hill observou que pessoas com propósito definitivo desenvolvem uma espécie de visão de raio-x que lhes permite ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Elas se tornam recursos infinitos de criatividade quando confrontadas com desafios, porque não têm a opção psicológica de recuar. A necessidade realmente se torna a mãe da invenção. A definitividade de propósito também cria magnetismo pessoal. Quando as pessoas percebem que você tem um comprometimento inabalável com algo específico, elas naturalmente querem fazer parte dessa energia. Recursos, oportunidades e conexões começam a aparecer de forma aparentemente mágica, porque você finalmente se tornou alguém que merece investimento de longo prazo. A revelação final sobre como parar de recomeçar eternamente está relacionada ao domínio do que Napoleão Hill chamou de persistência inteligente. Existe uma diferença crucial entre persistir de forma cega e persistir de forma estratégica. A persistência cega é teimosa e inflexível. A persistência inteligente é adaptável nos métodos, mas inabalável no objetivo. Muitas pessoas confundem persistência com rigidez, achando que persistir significa fazer a mesma coisa indefinidamente, mesmo quando não está funcionando. Essa interpretação equivocada da persistência é uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonam seus objetivos. Elas assumem que persistir significa sofrer desnecessariamente. A persistência inteligente reconhece que o objetivo permanece fixo, mas os métodos podem e devem evoluir. A pessoa que desenvolveu persistência inteligente se torna como água, sempre encontra um caminho. Se uma abordagem não funciona, ela experimenta outra. Se uma estratégia se torna obsoleta, ela desenvolve uma nova. Mas o destino final nunca muda. Essa flexibilidade nos métodos combinada com inflexibilidade no objetivo é a essência da maestria na arte de alcançar resultados. Existe também o conceito de persistência emocional, que é talvez ainda mais importante do que a persistência comportamental. É a capacidade de manter o entusiasmo e a determinação mesmo quando os resultados demoram para aparecer. É aprender a encontrar satisfação no processo, não apenas no resultado final.
É desenvolver amor pelo trabalho em si, não apenas pela recompensa que ele pode trazer. A persistência inteligente também inclui a sabedoria de saber quando fazer ajustes versus quando manter o curso. Essa distinção é sutil, mas crucial. Você precisa desenvolver a sensibilidade para distinguir entre resistência temporária, que deve ser superada, e feedback genuíno do mercado ou da realidade, que deve ser incorporado. Essa é uma habilidade que se desenvolve com experiência e reflexão cuidadosa. Napoleão Hill descobriu que a persistência se torna mais fácil quando é alimentada por uma queima interna que ele chamou de desejo ardente. Quando você realmente quer algo, não apenas acha que seria legal ter, mas genuinamente deseja com toda a intensidade emocional que possui, a persistência deixa de ser um fardo e se torna uma expressão natural da sua paixão. O último segredo da persistência inteligente é compreender que ela não é um traço de personalidade fixo, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida sistematicamente. Como qualquer músculo, ela fica mais forte com o exercício consciente. Cada vez que você escolhe persistir quando tudo dentro de você quer desistir, você está construindo sua capacidade de persistência para situações futuras ainda mais desafiadoras. Quando você domina a arte da persistência inteligente, algo mágico acontece. Você para de ver os objetivos como montanhas impossíveis de escalar e começa a vê-los como quebra-cabeças interessantes para resolver. A jornada se torna tão recompensadora quanto o destino, e você finalmente entende porque alguns poucos alcançam tanto enquanto muitos alcançam tão pouco. A diferença nunca foi talento ou sorte, sempre foi a disposição de persistir inteligentemente até que o impossível se torne inevitável. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, mas na verdade, estamos apenas no início da sua verdadeira transformação. Tudo o que você aprendeu hoje não passa de conhecimento inerte, até que seja transformado em ação consistente. A diferença entre quem muda de vida e quem apenas coleciona informações está na capacidade de implementar essas revelações no mundo real, dia após dia, escolha após escolha. O padrão do recomeço perpétuo não é uma falha moral ou uma fraqueza de caráter. É simplesmente o resultado de programações mentais que podem ser reescritas. Quando você compreende que sua mente foi treinada para interpretar resistência como sinal de retirada, pode começar a retreiná-la para ver resistência como evidência de progresso. Quando entende que confundiu movimento com progresso, pode redirecionar sua energia para o foco concentrado que realmente produz resultados extraordinários. A identidade que você carrega hoje, seja ela de alguém que não termina o que começa ou de alguém que está sempre procurando a oportunidade perfeita, não é permanente. Ela foi construída através de evidências acumuladas ao longo do tempo, e pode ser reconstruída da mesma forma. Cada pequena conclusão, cada comprometimento honrado, cada momento em que você escolhe persistir quando tudo pede para desistir, está escrevendo uma nova história sobre quem você realmente é. A definitividade de propósito que Napoleão Hill tanto enfatizou não é apenas uma técnica de produtividade. É uma forma de viver que transforma completamente sua experiência humana. Quando você finalmente decide o que quer de forma absoluta e definitiva, o universo inteiro parece conspirar a seu favor. Não por mágica, mas porque você finalmente se tornou alguém que merece o sucesso que busca. A persistência inteligente que você desenvolverá não é teimosia disfarçada, mas a sabedoria de permanecer flexível nos métodos enquanto permanece inflexível no sonho. É a capacidade de dançar com a vida, adaptando-se às circunstâncias sem jamais perder de vista o horizonte que escolheu alcançar. É a diferença entre ser uma rocha que resiste até quebrar e ser como a água que sempre encontra um caminho. A grande verdade é esta: você nunca foi uma pessoa que não consegue terminar as coisas. Você apenas não tinha aprendido ainda como transformar potencial em persistência, como converter sonhos em sistemas, como alquimizar intenções em identidade. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se reconheceu sua própria jornada nas palavras que compartilhamos, então faça parte desta comunidade de pessoas que escolheram parar de recomeçar e começar a conquistar. Deixe seu like para que mais pessoas descubram estas verdades, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem,
e se inscreva no canal para continuar essa transformação conosco. Nos comentários, conte qual será o primeiro projeto que você levará até o final usando o que aprendeu hoje, porque declarar publicamente seu comprometimento é o primeiro passo para torná-lo irreversível.